Hi galera! Hoje, como no vídeo passado eu tinha trago dicas de como melhorar no desenho, eu decidi que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como de fato eu faço um desenho e eu vou desenhar um rosto. Acho que desenhar é uma coisa muito individual de cada um, o método que você decide utilizar, porque o método que eu uso não é o método que a maioria das pessoas usam quando estão começando a desenhar. Muito porque a necessidade que eu tenho é uma necessidade diferente do que as outras pessoas têm. O método que eu uso é mais uma mescla de vários métodos que eu encontrei ao decorrer da minha jornada de desenho. Esse vídeo aqui não é necessariamente para explicar para vocês o método que eu utilizo, é mais para poder mostrar para vocês como eu uso algumas das dicas que eu dei no vídeo passado. Inclusive eu vou deixar ele aqui no card, né? Eu vou usar no vídeo de hoje para poder mostrar como eu desenho um rosto. Não se esquece de curtir se você gostar do vídeo, de comentar, de se inscrever no meu canal, né? Caso você tenha gostado do meu conteúdo, isso faz muita diferença para mim. E eu pretendo trazer mais vídeos sobre desenho e mostrar como eu faço cada um deles. As técnicas, talvez, que eu utilizo e tal, os livros que eu uso como referência, como eu aprendi a desenhar. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E é isso. Fiquem aí com o vídeo. Eu vou começar com os materiais que eu vou usar, que vão ser poucos, né? Mas eles são importantes. Eu só vou usar dois lápis, que vai ser esse 6B aí e esse 2B. Um esfuminho, um pincelzinho, uma borracha, pode ser qualquer borracha. Um limpa-tipos também é bom, se você tiver. E eu vou usar essa borracha de precisão aí. Mas se você não tiver, você pode pegar uma só borracha normal e cortar um pedacinho. E um pedaço de papel higiênico. Eu vou começar fazendo um círculo. E nesse círculo eu vou medir mais ou menos ali a distância entre o nariz e o queixo. Vou marcar ali a boca e vou marcar os olhos. No meio, na verdade, o rosto ele não está bem centralizado, né? Ele está um pouquinho virado. Então eu marquei ali onde vai ser o meio do meu rosto. E eu percebi que a distância dos olhos dele era também a distância do queixo, né? O tamanho do queixo dele. O desenho, ele não é simetricamente perfeito, porque nem todo mundo tem um rosto super simétrico. A maioria das pessoas tem um rosto assimétrico. Eu gosto sempre de começar pelo nariz, porque como ele é o meio ali do rosto, eu consigo ter uma noção maior de se ele tá certinho na altura certa, se ele tá do tamanho certo, né, da proporção certa, se ele tá centralizado certinho ali. E como esse rosto ele tá meio inclinado, né, meio virado pro lado, uma parte do nariz vai ser maior, né, uma parte da narina no caso, e a outra parte da narina vai ser menor por causa dessa inclinação do rosto. Eu também gosto de sempre botar as sombras, né, mesmo que sejam básicas, para eu ter mais ou menos ali uma noção de como vai ficar esse nariz se tá certinho. Eu sempre meço na minha referência mais ou menos a distância que tem, né, a boca em relação ao nariz. Tem bocas que são maiores, então a largura dela vai ser bem maior que o nariz, e tem bocas que são menores, elas vão ser menores em relação ao nariz. Aí eu faço a parte de cima, a parte de baixo, e depois eu faço o meio ali, né, a junção da boca. E antes de fazer o olho, eu gosto de fazer a sobrancelha, porque a sobrancelha, ela vai ser o que vai dar realce aos olhos. A sobrancelha, ela é muito expressiva. Então, quando você faz a sobrancelha primeiro, quando você vai desenhar os olhos, não fica tão estranho, não fica tão destoante. Por quê? Porque a sobrancelha, ela é quem dá ali a expressão pro nosso rosto. Aí, para fazer os olhos, eu faço uma meia-lua na parte de cima. E ali no cantinho lacrimal, eu sempre deixo meio arredondado e subo e depois eu desço, porque a gente tem essa leve inclinação nos olhos. A referência que eu usei é uma referência de uma pessoa asiática, então a parte de fora do olho dela ali é um pouco mais aberta, né, em relação a uma pessoa ocidental, por exemplo. E ela não tem uma pálpebra muito delimitada, né? A pálpebra, no caso, ela não tem aquela fundura que geralmente tem nos ocidentais.
Aí eu faço ali embaixo e os olhos. Eu gosto sempre de dar uma coloridinha ali nos olhos pra não ficar uma coisa muito esquisita. E eu fiz a sobrancelha dele também. Aí, a minha referência, a referência que eu peguei no caso, né, que é essa daí, ele tá com essa touca aí. E aí, eu vou fazer, né, vou desenhar essa touca, porque eu não vou desenhar todo o cabelo dele. E eu vou desenhar também a distância das orelhas ali, o tamanho das orelhas. Vocês vão ver que eu vou dar uma apagadinha, eu vou dar uma diminuída nas orelhas, porque eu acho que ficou muito grande. Mas aí é só um esboço mesmo da touca. Depois eu só vou colorir normal ali com o lápis 6B. E é isso, a touca eu não vou dar muita ênfase nela não. E o cabelo, se você tiver mais quantidade de lápis, eu até tenho, mas eu não queria usar nessa referência, porque eu queria que fosse uma coisa um pouco mais simples, né? E aí eu não usei os outros lápis que eu tinha, porque eu tenho lápis, eu acho que até o 8B. E é bom, né, você usar os lápis, a maior quantidade de lápis, para poder você conseguir usar tons diferentes, né, do grafite. Perceba aí que eu sempre aponto o lápis bem grande, porque eu gosto de passar uma primeira camada de grafite aí, antes de seguir com as outras sombras. E aí eu vou usar o lápis 6B, perceba aí que eu diminuí o tamanho da orelha ali. Eu vou usar esse lápis 6B para fazer todas as sombras, né? Como eu disse, se você tiver outras cores de lápis de grafite, vai ajudar e muito. A minha referência, ela não tem muita sombra. Aí eu tô usando o esfuminho, né, e o lápis. E eu sempre vou voltar com o papel higiênico, porque eu acho que o papel higiênico auxilia muito quando você não tem um esfuminho, alguma coisa. Se você não tiver um esfuminho, você pode usar um cotonete. É porque eu realmente não tinha. Se eu tivesse, eu teria usado ao invés do esfuminho pra exemplificar pra vocês. Aí a primeira camada de sombra, né? E o que eu faço? Eu pego o grafite do lápis quando ele tá bem cotoquinho e eu raspo ele aí nesse potinho, no caso do 6B, né? Eu raspo ele aí pra eu poder usar com o pincel, né? Que eu mostrei no começo, pra poder passar uma camada de grafite ali, quando eu vou fazer desenhos só em grafite. Vocês podem perceber que eu sempre volto ali refazendo as linhas que eu usei, porque conforme você vai acrescentando camadas de grafite, né, sombra, as linhas que você utilizou, né, como base, o desenho que você fez, o desenho base, ele vai se apagando. Então é sempre importante você vir e realçar novamente as linhas ali do rosto da pessoa. Essa referência, ele não tinha bigode, mas eu percebi que ali em cima da boca ele tinha um tom um pouco mais escuro, uma sombra um pouco mais escura. Muito provavelmente porque ele tinha um bigode e aí ele tira esse bigode. Como eu disse pra vocês, é sempre importante vocês observarem a referência de vocês. Porque se eu não tivesse prestado muita atenção, eu não teria percebido nessa diferença de tonalidade que tem ali em cima da boca dele. É uma sombra bem sutil, mas é uma sombra que existe. Inclusive, eu peguei essa referência, né? Ela era uma referência colorida e eu coloquei ela em preto e branco, em escalas de cinza, para eu conseguir enxergar direitinho aonde estavam as sombras da minha referência. Aí no olho, vocês podem perceber que eu volto várias vezes, porque como eu só estou usando um tom, um tipo de grafite, né, que é o 6B para fazer as sombras, eu tenho que utilizar ele de maneiras diferentes. Vão ter horas que eu vou usar ele bem fraquinho e vai ter horas que eu vou mesmo pesar a mão ali no lápis, porque eu preciso que fique mais escuro, porque tem realmente partes do nosso rosto, né, quando no caso da sombra, que são bem mais escuras. Então eu faço a primeira camada e depois dessas camadas eu vou realçando essas camadas de grafite, porque eu quero que realmente dê expressão. A sombra vai ser o que de fato vai dar expressão no seu desenho. Vocês podem perceber que no nariz eu volto com grafite várias e várias vezes. Às vezes eu uso até o dedo, às vezes eu esqueço que existe fuminho, papel higiênico, cotonete, qualquer coisa, e eu passo com o dedo. Aí eu só pintei tudo com grafite, né, o 6B, e aí eu vim com a borracha de precisão só onde eu achava que precisava dar um realce ali na cor ali.
tirar um pouco desse grafite. No caso, seria os tons de luz que tem na boca, né? Eu percebi que tem no nariz também alguns pontos de luz bem específicos ali nos olhos. Sempre tem um pontinho de luz nos olhos, acima da sobrancelha, embaixo do olho. São lugares estratégicos que são lugares mais sobressaltados do nosso rosto. Então, conforme vem a incidência de luz, são lugares que vão ter uma incidência maior de luz. Mesmo que seja pouca, mas vai ter uma incidência de luz, então vai ser mais claro. Vai ter esse realce aí da luz. Por causa, né, por exemplo, ali na bochecha ali. É uma parte mais sobressaltada do nosso rosto, então ela vai ter um pontinho de luz. O nariz também, os olhos e embaixo da sobrancelha principalmente. Bom, ficou assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, esse é o modo como eu desenho. Eu faço uso, como eu falei no início do vídeo, de uma mistura de muitas técnicas que eu aprendi aí ao longo do tempo. E eu estou em constante evolução no meu desenho, porque eu ainda não acho que eu cheguei no patamar que eu preciso. Eu ainda não estou no desenho aonde eu quero estar. Então, esse vídeo foi mais mesmo para poder mostrar a vocês como eu desenho, como eu faço os meus desenhos, né? Eu uso métodos simples, eu não gosto muito de dificultar muitas coisas, porque eu acho que quanto mais você dificulta, mais difícil fica, né? E aí, ao invés de te ajudar, isso acaba te atrapalhando. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui embaixo pra mim se vocês gostaram. É isso, um beijo e até a próxima!